Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Jesus cura a sogra de Pedro. É o tema que nós iremos desenvolver nesta oportunidade. Relata o evangelista Mateus no capítulo 8, versículo 14 e 15. Então, tendo Jesus saído da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro e viu que a sogra deste estava de cama e com febre. Então, aproximando-se da enferma, tocou-lhe com a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Jesus se hospedava-se na casa de Pedro, conforme nos relata a passagem do Evangelho. Pedro, como está em Marcos, no capítulo 1, versículo 30, ele era um homem casado, morava com a sogra, um homem muito simples e humilde, e vivia da pesca. Pedro era natural de Betesda, e Pedro habitava em Cafarnaum, conforme João relata no capítulo 1, versículo 44. E vejamos que diante desta passagem, Jesus, assim que terminou de fazer a sua pregação na sinagoga, apontando para todos nós o reino de Deus sobre a face da terra, a sogra de Pedro, ela abriu a sua casa para os serviços do Mestre. Ela estava enferma, com uma febre que não cessava, e mesmo enferma, ela abre a sua casa para o serviço do Evangelho. Isso nos remete a uma reflexão, porque muitas vezes nós nos desanimamos quando as dificuldades se apresentam no nosso caminho. Diminuímos o nosso ritmo de servir, muitas vezes reclamamos, muitas vezes não aceitamos a situação que está se apresentando à nossa volta, muitas vezes questionamos a presença de Deus, por que isso está acontecendo comigo, por que desta forma, essa enfermidade agora, eu que faço tanto na casa espírita, que ajudo no serviço social, que pago a minha mensalidade, que vendo promoção, por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente começa a questionar os desígnios do Criador. Começamos a reclamar. A sogra de Pedro, vejamos que exemplo fantástico. Mesmo enferma, ela não reclamava. Relata o evangelista que ela abriu a sua casa para os serviços do Mestre. Isso é muito importante porque também isso nos fala de trazermos Jesus para dentro da nossa casa, quando nos reunimos para fazermos o culto do Evangelho no lar. É muito importante o culto do Evangelho no lar, é uma reunião semanal, uma vez por semana. A gente reúne a família, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma reflexão, uma prece e pede aos benfeitores espirituais a fluidificação da água. É trazer Jesus para dentro do nosso lar. Porque é Jesus que vai nos dar força, é Ele que vai nos ajudar, nos auxiliar a enfrentarmos as nossas dificuldades. Quando Jesus estava carregando a cruz, onde ele estava sendo levado pelos soldados para ser crucificado, Jesus estava num sofrimento terrível carregando a cruz. E um sirineu que estava ali foi obrigado pelo soldado a ajudar Jesus. E ele se colocou à disposição de auxiliar Jesus e ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Jesus, o mestre da nossa alma, é esse sirineu de Deus. Ele nos auxilia a carregarmos a nossa cruz. Vejamos que ele não vem tirar a nossa cruz. Ele vem nos auxiliar, ele vem nos dar força, ele vem nos ajudar a carregarmos a nossa cruz e com ele haveremos de vencer. Com ele haveremos de enxergar a vida de uma outra forma, com mais alegria, com mais otimismo. Havia uma doença, conforme relata o Evangelho, na casa da sogra de Simão Pedro, onde Jesus se hospedava. Ali havia uma enfermidade.
E essa enfermidade, isso é um ponto de vista nosso, de alguns estudiosos da doutrina espírita que também analisam essa passagem, trata-se de uma influência espiritual negativa. Ela estava com uma febre, havia uma indisposição naquele momento, ela estava muito doente, com muita febre, havia procurado os médicos da época, os médicos não haviam resolvido aquela situação e Jesus adentra aquela casa, ela com alegria abre a casa para os serviços do mestre. Tinha uma enfermidade de natureza espiritual, uma influência envolvendo aquela senhora, e naquele momento Jesus se coloca à disposição de ajudá-la. Vejamos como é isso interessante, porque os espíritos inferiores, muitas vezes, eles fazem de tudo para nos afastar do caminho. Nem tudo é obsessão. Muitas vezes é a nossa preguiça, é a nossa falta de vontade mesmo de servir, mas em inúmeros casos, aquela desistência, aquele desânimo, aquela falta de fé, muitas vezes, é lógico que isso faz parte da nossa alma ainda, da nossa condição espiritual, mas os espíritos inferiores, muitas vezes, agem dessa forma para nos afastar do caminho do bem. Eles aproveitam da nossa invigilância e agem para nos afastar desse serviço do Evangelho. Muitas vezes são essas influências espirituais que ocorrem, fazendo a gente abandonar as nossas tarefas. Vejamos que Jesus ele desempenhava uma tarefa de edificação do reino divino na terra. Simão Pedro, dedicado, homem simples e humilde, o acompanhava. Então vejamos, os espíritos fizeram de tudo para que Jesus não hospedasse na casa de Pedro, para que Jesus não adentrasse na casa de Pedro. Mas ela mesmo com febre, a sogra de Pedro, abre a sua casa para os serviços do Evangelho. E vejamos como é interessante. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus, que é a vida espiritual, que tudo vê, que tudo nos ampara, que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, ele observa o quadro. E observando aquele quadro, vendo que se tratava de uma influência espiritual negativa, assim que adentrou a casa de Pedro, ele se aproximou da sogra de Pedro e agiu com o seu amor divino. Esse amor divino de Jesus que nos alcança a todos. Quando ele fala assim, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É o amor divino agindo em nosso benefício, nos ajudando a enfrentar as dificuldades do caminho. E Jesus, com a sua bondade, tocou-lhe com a mão, iniciativa dele, ninguém pediu. Jesus, inúmeras vezes, fez cura semelhante a esta. Muitas vezes ele tomava essa atitude, se aproximava da pessoa e curava. Porque Jesus, como nós sabemos, é o médico da alma. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, porque os sãos não precisam de médicos, segundo o Mestre Jesus. Então ele se aproxima da sogra de Pedro, toma essa iniciativa, tocou-lhe com a mão e ela obteve a cura. Ele afastou as influências espirituais negativas que envolvia a sogra de Pedro com a sua autoridade moral. Então são curas que Jesus efetuou, porque Jesus fez inúmeras curas quando esteve entre nós encarnado, porque ele era médium de Deus, ele, o Pai, vivia numa sintonia, era um só em sintonia, como nos relata Allan Kardec, que Kardec fala que o Espírito Divino o animava, está em O Livro dos Espíritos, num comentário da questão 625. O Espírito Divino animava Jesus. E ele, sendo médium de Deus, com a imposição das mãos, curou a sogra de Pedro, como fez inúmeras curas quando devolveu a capacidade de ver aos cegos, a capacidade de andar aos paralíticos, quando curou corpos marcados com a lepra, quando curou endemoniados. O mais interessante é que toda a fé que Jesus realizava
ele se dirigia à pessoa que havia obtido a cura e dizia a elas: a tua fé te curou. Então vejamos, ela curada por Jesus, a sogra de Pedro, ela se levantou numa atitude psicológica, aquela atitude de alegria, a atitude de servir, a atitude de aproveitar a oportunidade de erguer a cabeça para o alto e agradecer a Deus. E ela o servia fazendo o bem. O bem é muito importante na nossa vida. O bem que hoje nós fazemos, os maiores beneficiados somos nós mesmos que fazemos a ação do bem. Diz Emmanuel que quando o karma vem ao nosso encontro e nos encontra trabalhando no bem, o bem pede para o karma que espere por um tempo indeterminado. É a ação do bem na nossa vida, é a ação da caridade. Fazer o bem nos faz bem em todos os sentidos. E ela servia a todos com uma atitude, a atitude da gratidão. A gratidão é uma atitude que nos aproxima de Deus. A revolta nos distancia de Deus, mas a gratidão é uma atitude nobre de reconhecer o poder divino sobre a face da terra, de agradecer a Deus por tudo, mesmo em dificuldades, darmos graça a Deus, como dizia o apóstolo Paulo, nas tribulações, nas dificuldades. É uma atitude de gratidão. Então, que Ele, o Senhor da vida, nos abençoe e muita paz a todos.